Olá, muito boa noite. Chegando para mais um Dormindo com Deus. Lembrando que o nosso lema é Durma em paz, porque aquele que não dorme, e esse é o nosso Senhor e Salvador Jesus, esse cuida de mim e cuida de você de uma maneira muito, mas muito especial. Eu sou o pastor Marco Antônio e, se Deus assim permitir, vamos juntos até as 23h10, porque estamos começando um pouquinho mais tarde hoje. E eu quero lembrar a você que esse final de semana você é o nosso convidado para estar num dos nossos cultos, seja pela manhã ou à tarde. Lembrando que começa justamente às 9 horas da manhã, a nossa escola bíblica dominical, e às 10h15 o nosso culto e às 18h30. Então você é o nosso convidado para estar conosco. Você é muito bem-vindo. Pode ter certeza que Deus vai falar ao seu coração através da mensagem que Ele tem para cada um de nós. Olha, nós vamos começar o programa com uma frase muito boa e eu quero chamar a sua atenção para esta frase que diz o seguinte: se você disser a verdade, não terá de se lembrar de nada. Se você disser a verdade, você não vai ter que se lembrar de absolutamente nada. Quando alguém diz a verdade, ele não precisa lembrar de absolutamente nada. Que bom é a gente poder falar a verdade, e falando a verdade, automaticamente não precisamos lembrar de absolutamente nada. O que diz Provérbios 12:17 é o seguinte: o que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa engana. Mas a testemunha falsa engana. Então, eu tenho a certeza que você é um daqueles que tem o hábito de falar sempre a verdade. E quando assim o faz, não tem que lembrar de absolutamente nada. De nada. Que bom. Muito bem. Olha, nós estamos aprendendo a palavra de Deus em cada momento. Nós vimos Jeremias no fundo do poço no dia de ontem. Hoje eu quero pegar uma expressão do Salmo de número 131. Salmo de número 131. Compartilhava agora mesmo com os irmãos da junta e eu quero pegar somente o verso de número 2, que diz assim: pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe, assim é a minha alma dentro de mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe, assim é minha alma dentro em mim. Olha, esse é um versículo muito especial, onde nós encontramos Davi. Davi que escreve esse salmo inspirado por Deus. E esse salmo está na categoria dos salmos que é chamado de Salmo dos Degraus, o salmo de romagem. Eram salmos que eram cantados quando os peregrinos que iam para a festa da Páscoa ou da libertação do cativeiro do Egito, ou a festa do Pentecoste, que era no início da colheita, ou a festa dos tabernáculos, que era no final da colheita. Eles iam para Jerusalém
para adorar ao Senhor. E então eles iam cantando esses salmos do 120 ao 134. E neste salmo, Davi então expressa que ele fez calar e sossegar a sua alma. A primeira pergunta que eu quero deixar aqui para a gente meditar nesse verso, num único domingo à noite, ou mesmo no Facebook, você vai ver a mensagem toda, mas aqui eu quero parar um pouquinho no verso de número 2 e perguntar a você: como é que está a sua alma? Sua alma. Muitas vezes a nossa alma anda inquieta. E por que a nossa alma muitas vezes anda inquieta? Porque o nosso coração, muitas vezes, ele está bastante inquieto. Porque as pressões da vida, as dificuldades, os problemas, eles nos fazem andar inquietos, nos fazem andar muitas vezes preocupados. E a nossa alma não sossega, não descansa. E esse é um dos grandes problemas das pessoas. Elas não têm sossego de alma. Alguns que têm assistido o nosso programa, nessa hora assim o fazem porque não conseguem dormir, não tem paz para dormir, não consegue relaxar. A sua alma, ela está agitada, ela está trabalhando mesmo na hora do descanso. O salmista Davi, nesse salmo, ele diz assim, e quero repetir: pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma. Se o salmista está dizendo isso, significa que é possível eu e você não morrermos de ansiedade, de preocupação. É possível eu e você, sem tomar remédio, sem tomar maracujina, sem tomar chá, fazer com que a nossa alma possa descansar, ou sossegar, ou fazer calar. Isso é possível quando eu e você chegamos diante de Deus para estar com Ele, sem ficar exigindo ou pedir nada para Ele. O trecho da palavra em seguida diz assim: como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como uma criança desmamada. Poucas vezes eu pensei nesse versículo assim, no sentido de uma criança desmamada. Por quê? Uma criança que mama, uma criança que ainda necessita do leite materno, ela, ao chegar no colo da mãe, já vira o rostinho para o lado do peito, querendo mamar. Ou ela chora porque ela quer se alimentar. Ou ela chora porque está com frio e quer se acomodar. Mas uma criança desmamada, ela vai para o colo da mãe, vai para o colo do pai, não porque ela quer ou exigir alguma coisa, ou ela quer alguma coisa ou quer exigir alguma coisa, mas ela vai por causa de estar ao lado, estar presente.
Você tem feito a sua alma sossegar e se aquietar simplesmente por querer estar perto do Senhor? Esses dias eu achei interessante um senhor de idade que disse, olha, eu não venho à igreja. Ele usou a expressão, não veio à sua igreja, até parece que eu tenho igreja. Quem tem é o Senhor Jesus. Mas ele disse, eu não venho à sua igreja porque eu não paro quieto. Eu não consigo ficar sentado, eu não consigo parar. Logo pensei no Salmo de número 131. Eu fiz calar e sossegar a minha alma. Ele diz, como uma criança desmamada que vai para o colo, para os braços da sua mãe e se aquieta, se acalma e fica tranquila. Nesta hora, como está sua alma perante Deus? Você consegue se aquietar, sossegar? Ou está sem dormir, não consegue? É uma luta. Você está assistindo o programa porque você não consegue ter a alma sossegada. Mas hoje, o Senhor está a falar através dessa mensagem para que você, em nome de Jesus, possa fazer calar e sossegar a sua alma. Como uma criança, não como uma criança recém-nascida, que estando no colo esperneia, berra, grita e quer de todas as maneiras estar mamando, se acomodando no colo da mãe. Não. A criança desmamada é uma criança que procura o colo, senta. E é tão gostoso podermos ter criança em casa, que você senta e ela vem no teu colo. E de repente ela vem querendo abraçar, te beijar, ela só quer estar com você. Ela não exige nada de você, a não ser estar na sua companhia, com alegria. O salmista estava nessa condição. E voltando, esse era um salmo que era cantado pelos peregrinos que iam para Jerusalém para as festas do tabernáculo, ou da colheita, do Pentecoste, ou ainda celebrando a saída do Egito. Então, eles, no caminho, podiam dizer, eu fiz calar e sossegar a minha alma. Saí da onde eu estava, deixei o que eu estava fazendo, para só vir no colo de Deus, na presença de Deus. Não venho para exigir nada, pedir nada, nada disso. Venho para estar na presença do Senhor. Nessa noite, a palavra do Senhor para você é: faz calar a sua alma. Faz com que ela, que está tão inquieta com tanta coisa, possa ter tranquilidade. Ore a Deus pedindo, em nome do Senhor Jesus, que te dê uma noite de paz, de tranquilidade. Talvez você está muito preocupada com uma série de coisas. Preocupado com a saúde de alguém, preocupado com a questão financeira, preocupado com o trabalho, preocupado com o filho, preocupado com uma filha, preocupada com a questão do sustento, do aluguel da casa, da propriedade. Faz calar e sossegar a sua alma. Nós temos o controle sobre ela. E dizer, calma, tudo está nas tuas mãos.
o verso de número 3 diz: espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Faz calar e sossegar a sua alma e diz: espera, tira, ó Israel, e coloque o teu nome. Se eu tirar Israel e colocar o meu nome, vai ficar assim: espera, ó Marco Antônio, no Senhor, desde agora e para sempre. Quando assim nós o fazemos, vamos ter a nossa alma tranquila. Por isso que o programa é Dormindo com Deus. É fazer a nossa alma sossegar, com tranquilidade, perante o Deus eterno. Seja qual for a agitação que você estiver agora, eu vou orar e eu quero convidar você a abrir o seu coração e dizer: Senhor, eu entrego isso nas tuas mãos. Faz minha alma se calar. Faz a minha alma sossegar. E me dê uma noite tranquila. Vamos orar juntos? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, o Senhor sabe e conhece o motivo desse versículo na noite de hoje. Ó Deus, o Senhor conhece as pessoas que estão acordadas, não conseguem dormir, não conseguem tranquilizar, não conseguem estar, ó Deus, na sua cama, em repouso, mas estão com a alma agitada. Senhor, faz calar e sossegar. Dê uma noite de tranquilidade. Ajuda-nos a esperar somente no Senhor, para a honra, a glória e louvor do teu nome. Amém. Eu espero que você nessa noite tenha uma noite tranquila. Antes de dormir, leia esse texto várias vezes. São 3 versículos. Decore. Diga para sua alma: seja uma criança desmamada e vai para os pés do Senhor com tranquilidade, em nome de Jesus. Amém? Antes de a gente orar, depois eu já vou fechar, quero só ler a historinha de hoje e depois fechar, orando, tá bom? Pode ser assim? Olha lá, dá um alôzinho para os irmãos aqui, aí eu fecho. Lágrimas fecundas é a história nossa hoje. Lágrimas fecundas. Um jardineiro plantou no quintal da sua casa algumas videiras que produziram uvas pequenas e ácidas. Aconteceu que um vizinho invejoso veio uma noite e cortou muitos galhos da videira. Pela manhã, quando contemplou aquele quadro de destruição, o jardineiro sentiu muito pesar. Tenho vontade de chorar, pois as minhas indefesas parreiras estão vertendo lágrimas ao se sentir tão cruelmente mutiladas. Quão extrema, todavia, foi a alegria do jardineiro quando verificou que naquele ano a videira produziu uma quantidade abundante de cachos maiores, mais formosos e mais apetitosos. Foi devido ao aborrecimento que o vizinho lhe trouxe, que ele passou a podar as parreiras e torná-las mais viçosas e fecundas. Moral da história: muitas vezes a poda é dura
e dolorosa, mas ela é para benefício e bênção. Eu não tenho uma grande propriedade, mas eu e Dalcinha cuidamos aqui das nossas plantações, que muitas são ganhas, os irmãos da igreja nos dão. E é impressionante, quando a gente faz a poda certa, parece que a gente acaba com aquela planta, mas o fato é que ela se torna mais viçosa e mais bonita. E algumas podas na nossa vida que dói são para que eu e você possamos estar cada vez mais parecidos com Cristo e exalando o bom perfume dele. Vamos orar. Antes de orar, deixa eu dar um alôzinho àqueles irmãos que estão conosco e depois eu oro já encerrando, fazendo diferente. Dona Luzia, aquele abraço em nome de Jesus. Luzia Gomes, saudades. Como está o netinho? Espero que esteja muito bem. Precisamos dedicá-lo, hein? Fala lá pro Wesley que precisamos dedicá-lo. Dona Heloísa, aquele abraço para a senhora, viu? Dona Lurdinha, estava comigo na reunião, começamos um pouquinho mais tarde aqui, que estávamos na reunião administrativa da igreja. Não sei se você sabe, mas a Igreja do Nazareno não é só o pastor que dirige a igreja, não. Existe uma junta de oficiais, mordomos e ecônomos, que estão juntos para as tomadas de decisão. A dona Cacilda, também, que Deus abençoe e te guarde, em nome de Jesus, aí em São Paulo, que seja bênção na sua vida. Estamos orando por aquele parente seu, viu? Pode ter certeza disso. Também, deixa eu dar um alô aqui. Não, são os outros irmãos. Alguns eu comecei mais tarde, estão dormindo. Mas que vocês possam ter uma noite abençoada, cheia da graça e da misericórdia do Senhor, nosso Deus, guardando e protegendo a vida de cada um. Vamos orar. Senhor, nessa hora, mais uma vez, nós lembramos, ó Deus, da vida, Deus do Felipe, esse jovem, que o Senhor possa guardar, proteger, dar saúde, em nome de Jesus. Também lembramos do Joaquim, que fez a cirurgia hoje, passa bem, que o Senhor o guarde e o proteja, em nome do Senhor. Lembramos do pastor Fernando, que está com Covid, que o Senhor venha sobre a vida dele, ó Deus, curando e tirando, ó Deus, toda essa infecção nos pulmões e que ele venha estar cheio da tua presença. Espírito Santo, venha sobre ele toda a sua casa. Oramos também pela nossa nação, pelo nosso presidente, que o Senhor o abençoe, o guarde, o proteja, dê sabedoria na tomada de decisão. Também sobre os médicos, enfermeiros, hospitais, atendentes, aqueles que fazem a limpeza no hospital. Senhor, protege e livra a família para louvor do teu nome. Espírito Santo de Deus, vem sobre a nossa vida. Senhor, faz calar e sossegar a nossa alma. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Que dê uma noite de paz e de descanso a você. Até mais. Deus abençoe.